Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesse momento, nessa noite, creio eu, é porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ele permitiu que nós estivéssemos aqui agora, nesse momento, ouvindo a Tua Palavra. Tivemos a oportunidade até esse momento de louvarmos a Ele, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. E agora nós vamos clamar a Ele, a fim de que Ele fale conosco, a fim de que continue trazendo ao nosso coração a Tua Palavra, aquilo que é a Tua vontade para nós nessa noite. Muito tem falado através do louvor e continuar falando segundo o Teu querer, através da Tua Palavra. Amém? Por gentileza, abra suas Bíblias, Provérbios capítulo 4, o versículo é o 23 em diante. Provérbios capítulo 4, o versículo é o 23 em diante. Você encontrou? Amém? Diz a palavra do Senhor. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém? Feche seus olhos, oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai, essa é a Tua palavra, Senhor Deus. Pai querido e amado, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, aquilo que necessitamos, ó Pai. Não precisamos aqui de palavras humanas, argumentos humanos, mas da Tua palavra pura, Senhor Deus. Por isso fale, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, de forma individual, a cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Senhor Deus. Que nós voltemos para nossas casas com um novo pensamento, alinhado de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor Deus. Que no pregar da Tua palavra nessa noite, haja fruto, Senhor Deus. Haja transformação de vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Perdoe os nossos pecados, limpa a nossa mente, prepara a terra fértil no nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o foco para nós ele é muito importante. Por isso o nosso tema hoje: se concentre no que é realmente importante. As distrações podem custar caro. Queria que vocês assistissem esse vídeo com atenção. Concentre-se no que é importante. As distrações podem custar caro. Esse vídeo faz parte de uma campanha que aconteceu no exterior e acredito que esclarece muito esse contexto, o preço que uma pequena distração pode causar. Nesse vídeo está se tratando, obviamente, de uma campanha de trânsito, onde que ali tem um motorista distraído e do outro lado também uma mulher ao volante de forma despercebida, de forma distraída. E daí então, quando eles menos esperam, acontece um acidente, porque houve uma distração. Eles se desviaram do propósito real que eles estavam seguindo. E observando dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, como ela nos ensina a caminhar, dentro dos exemplos da palavra de Deus, isso se torna ainda muito mais importante. Porque pequenos deslizes, pequenas coisas que acontecem, a gente perde a atenção, perde o nosso foco no nosso caminhar. Isso pode impactar em vários problemas na nossa caminhada, inclusive se não observarmos o maior deles, que é em relação à nossa caminhada espiritual, a nossa direção rumo à cidade celestial. Muitas pessoas não encontram, na realidade, a salvação porque estão distraídas, estão despercebidas. Mas nesse texto que acabamos de ler, em Provérbios capítulo 4, Salomão, um homem muito sábio, abençoado no que escreveu, traz muita sabedoria, dentro do livro de Provérbios. E em toda essa sabedoria de Salomão, especialmente o capítulo 4, ele vem trazendo alguns conselhos, chamados de conselhos paternais. Ou seja, conselhos que um filho pode ouvir do seu pai e da sua mãe e levar para a sua vida. E eu considero esses conselhos como conselhos vindo do nosso Senhor para cada um de nós. Isso é muito importante. E Salomão, dentro dessa explicação aqui em Provérbios capítulo 4, ele traz algumas orientações que nos ajudam a observar algumas áreas da nossa vida para ver se estamos caminhando de acordo com o foco, de acordo com aquilo que Cristo, que o Senhor tem prometido e tem preparado e espera de cada um de nós. Por isso é muito importante que nos concentremos no que realmente importa. Daí então, prosseguindo, o slide voltou a funcionar, que bom. O primeiro versículo, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é relacionado
com aquilo que falamos. Nós devemos ter um cuidado com aquilo que falamos. Da nossa boca deve proceder bênçãos. A nossa boca deve ser abençoadora. De nós deve partir bênçãos, palavras que confortam, não coisas contrárias. Como diz o versículo 24: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. É muito importante que nós cuidemos daquilo que nós falamos. Por exemplo, dentro de nossa casa, muitos pais, infelizmente, proferem palavras que amaldiçoam seus filhos dentro de casa, quando na verdade deveriam estar levando palavras de bênção para o seu filho, instruindo o seu filho no caminho do Senhor, trazendo palavras de bênção. É uma perda de foco. Nós deveríamos então estar levando palavras de bênção para dentro da nossa casa. Isso é muito importante, espiritualmente isso significa muito. Dentro do nosso trabalho, nós devemos, dentro do nosso trabalho, ser abençoadores também. Pessoas que levam palavras positivas, pessoas que levam palavras de acordo com a palavra de Deus, instrui toda uma equipe, move toda uma equipe a fim daquilo que é bom. Nós não podemos participar daquelas rodas de amigos que falam mal do patrão ou algo nesse sentido, que reclamam de tudo. Não, nós devemos fazer parte daqueles que abençoam, que falam coisas boas, que dão ânimo ao próximo. Nós também, na escola, por onde passamos, nossos grupos, nós também devemos ser abençoadores. Pois com certeza, em muitos lugares que passamos, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E o que nós fazemos lá? Nós não devemos perder o foco ali. Nós devemos falar de forma positiva da palavra do Senhor. Falar de bênçãos, falar de maravilhas que o Senhor tem para a vida de cada um. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, a parte B, diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Isso é maravilhoso. Nós podemos e devemos ser essas pessoas que anunciam e pregam coisas boas por onde passamos. Devemos observar se nós não estamos andando distraídos ao falarmos, ao abrirmos a nossa boca, estamos perdendo o foco ou não? Por isso eu repito, se concentre no que realmente importa. As distrações podem custar caro. Uma palavra mal falada pode magoar muito uma pessoa, pode causar muito impacto na vida de uma pessoa. Devemos cuidar daquilo que falamos. E ainda prosseguimos. O versículo 25 nos diz: que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Como olhamos, como enxergamos, isso é muito importante. Então, nós não podemos nos distrair. Nós devemos olhar, observar com atenção a tudo que está à nossa volta, as coisas que são mais importantes. Por exemplo, a nossa família. Nós devemos olhar para dentro da nossa casa e observar o direcionamento que a nossa família está tomando, com sabedoria à luz da palavra de Deus. Que rumo a nossa família está tomando? Que direção ela está tomando? Nós não podemos perder esse foco. Outra coisa que acontece muito, e inclusive dentro da igreja, infelizmente, o observar a vida do outro. Muitas vezes, quando nos sentamos, paramos para observar demais a vida do outro, nós estamos deixando de olhar a nossa própria vida. Estamos deixando de cuidar dos pecados nossos mesmos, tratar das áreas que são mais necessárias em nós. Tem um ditado popular, que diz: a grama do vizinho é mais verde. Não é isso? Mas na realidade, muitas vezes, as pessoas que dizem que a grama do vizinho é mais verde é porque está olhando só para a grama do vizinho e está deixando de cuidar da sua. Está deixando de olhar para dentro de si. Nós devemos olhar mais para dentro de nós. Tratar das nossas áreas a fim de que estejamos preparados para ajudar aquele que necessite. E aí sim, o nosso olhar para ele não será um olhar de julgamento, mas um olhar de ajuda, não um olhar condenatório. Porque se olharmos para o outro com um olhar condenatório, estamos perdendo também o foco. Observando essa questão do olhar também, me faz lembrar de Davi. Davi, a certa feita, lá em 2 Samuel, é relatado que Davi, um homem do Senhor, o Senhor tinha o agir ali na vida de Davi. E Davi, ele era um homem de guerra, Ele era um homem que era destinado ali à guerra. Muitas coisas aconteciam nas guerras, o Senhor estava com Davi, muitas vitórias aconteciam, muitas bênçãos. Mas certa feita, aconteceu uma guerra, Davi enviou o seu exército e Davi não foi. Davi permaneceu no seu palácio. E Davi, caminhando de forma despercebida, de forma distraída pelo palácio, ele olhou e viu então uma mulher. E com essa mulher, a esposa de Urias, a Betseba, ele cometeu adultério com ela. E daí vários problemas aconteceram na vida de Davi. Inclusive um sofrimento pessoal muito grande. Porque ele se distraiu, ele perdeu o foco. Ele se distraiu daquilo que o Senhor tinha colocado para fazer.
O seu lugar não era para estar ali passeando pelo palácio, era para Davi estar lá na guerra, guerreando com seus soldados. Mas ele perdeu o seu foco, estava olhando para onde não devia. Então nós devemos cuidar em nossas vidas e observar com cautela por onde nós estamos olhando. E falando de olhar também, eu não posso deixar aqui de falar da tecnologia. Cuidado com as tecnologias. Elas devem ser usadas com moderação. São uma bênção, sim. Eu não vou falar que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook não são abençoadores. Usados da forma correta são sim uma bênção. Nós podemos alcançar pessoas que nós talvez não teríamos a oportunidade nem de chegar perto pessoalmente. Pensou que maravilha? Nós temos a oportunidade, por exemplo, nessa pandemia, várias pessoas alcançadas através da internet, através dos cultos online. É uma bênção ou não é uma bênção? Com certeza uma bênção. Mas também, se nós perdermos o foco em relação à tecnologia, nós seremos prejudicados. Por quê? A tecnologia, se nós não prestarmos atenção, eu estou falando de mim mesmo. Muitas vezes, já aconteceu comigo. Tenho policiado em muito isso. A gente abre o WhatsApp ou o Instagram ali, começa a rolar, e daí passa 1 hora, 2 horas. E quando a gente vai ver, o tempo já se passou. É muito fácil se distrair. Nós devemos manter o foco, tomar cuidado com isso. Quanto tempo nós temos dedicado à rede social? Nós não podemos permitir que as séries, as redes sociais, os filmes, a TV, tirem o nosso tempo na presença de Deus. Essas coisas nós podemos aproveitar sim, mas elas não são mais importantes que o nosso relacionamento com o Senhor. Lembra que eu falei na última pregação sobre o relacionamento com o Senhor e a importância desse relacionamento? Então, se nós andarmos despercebidos, as redes sociais começarem a tomar o nosso tempo, nós seremos prejudicados, estaremos andando fora do foco. Nós estaremos consumindo coisas que não deveríamos consumir. Muitas pessoas têm deixado de vir ao culto, têm deixado de vir à escola bíblica, têm deixado de ter o seu momento de oração, o seu momento devocional, porque está diante da televisão, está diante das redes sociais. E ali o tempo vai se passando, se passando, se passando, se passando. E as pessoas perdendo o seu foco. Isso é muito sério, meus irmãos. Então não se distraia. Saiba olhar com atenção para as coisas mais importantes. Defina prioridades na sua vida. Pautado, obviamente, na palavra do Senhor. E continuando, o versículo 23. Guarde bem a sua mente, priorize a sua saúde emocional. Diz o versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós estudamos aqui o sentido de coração, no hebraico, é a palavra leb. E interessante que naquela época, eles não tinham o entendimento da ciência que nós temos hoje, que o nosso raciocínio, os nossos sentimentos estão propriamente processados no nosso cérebro. Então, o sentimento na Bíblia, no Antigo Testamento, por muitas vezes, ele é direcionado ao coração, é dito como coração. Mas aqui, claramente, no texto, quando nós vamos ao original, está relacionado com a nossa mente. Então, esse versículo poderíamos compreender também, de tudo que se deve guardar, guarde bem a sua mente, porque dela procedem as fontes da vida. É muito importante uma mente saudável. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que chega à nossa mente. Nesse período de pandemia, quantas notícias ruins têm adoecido pessoas? Quantas pessoas têm entrado em períodos e crises depressivas? Porque essas pessoas têm deixado as más notícias, as más influências influenciarem a sua mente. Nós devemos ser seletivos àquilo que faz parte da nossa vida, àquilo que faz parte da nossa mente. Nós devemos preencher a nossa mente com aquilo que é bom. E o que é bom? A palavra de Deus. Nós devemos priorizar, encher a nossa mente com aquilo que é bom. Isso é muito importante. Cuidado com as coisas que chegam até você. Palavras negativas, não absorva tudo para você. Conteúdos que não são bons, não estão de acordo com a palavra de Deus, coisas de maldição. Não permita que essas coisas façam parte da nossa mente. A nossa mente deve ser cativa a Cristo somente. E relacionado ao nosso estado emocional, ao nosso cuidado emocional, aqui eu dou uma dica importante também, que faz parte do cuidado emocional, que é a atividade física. É uma concentração importante que nós também devemos ter em nossas vidas. Atividade física ajuda no desenvolvimento da nossa mente, uma mente saudável. Nos ajuda também, de certa forma, a ocupar aquele tempo ocioso que seria disperso em redes sociais e outras coisas que não seriam úteis para nós. Uma caminhada, experimente sair, dar uma caminhada, refletir sobre a palavra de Deus, leia alguns versículos, estude alguns textos e sai para dar uma caminhada e reflita sobre aquele texto, especialmente sem fone de ouvido, sem nenhuma outra música. Devemos cuidar da nossa saúde emocional. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Alimente a sua mente, seu coração com a palavra de Deus.
procure boas referências. Dê uma revisada em quem você tem seguido no seu Instagram, se tem de certa forma crescido para você, ou se você de alguma forma pode influenciá-lo em relação à palavra de Deus. Se não, seja ponderado, escolha não seguir mais. Seja seletivo no que você assiste. Procure trazer produção, algo produtivo para a sua vida em relação à sua caminhada cristã. Isso também é muito importante. Cuide da sua mente. E continuando, nós devemos ter um cuidado especial por onde nós andamos, por onde nós passamos. Cuidado por onde anda. Seja sábio nas decisões. E aqui nós temos o versículo 26 e 27. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada enquanto ser humano, se nós não tomarmos decisões sábias, acertadas a respeito da palavra de Deus, muitas coisas desastrosas podem acontecer. Uma distração nesse caminho pode custar muito caro, inclusive a nossa alma. Você já parou para pensar nisso? Isso é muito importante. Mas ainda assim, querendo observar um pouco mais sobre esse versículo, sobre quando e onde nós andamos, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós não devemos basear as nossas decisões em nossas emoções próprias, naquilo que estamos sentindo somente. Nós devemos ser ponderados, devemos orar ao Senhor, refletir sobre a decisão antes de ser tomada. É muito importante tomar uma decisão de forma cautelosa, porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são morte. Ainda no Antigo Testamento também nós vemos e observamos, a história de Ló em Gênesis. Duas escolhas e duas distrações ao andar dentro da história de Ló que são muito interessantes. Primeiro, Ló, quando ele sobrinho de Abraão, sendo muito abençoados, a terra começou a ficar pequena para eles, muitas bênçãos chegando ali, muitas ovelhas, não tinha mais espaço para eles continuarem cuidando das suas ovelhas, a ponto que os seus pastores estavam brigando entre si. E daí então, Abraão, um homem muito sábio, chegou para o seu sobrinho Ló e falou: Ló, é o seguinte, você é o meu sobrinho, estou aqui parafraseando, meus irmãos? Você é meu sobrinho e não tem como nós permanecermos dessa forma. Os nossos pastores andam brigando, não há mais espaço para nós. Faça o seguinte, você escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E daí então, a palavra diz que Ló fez então a sua escolha. Ló, ele fez a sua escolha baseado naquilo que ele estava vendo. Ele viu então as planícies verdes do Jordão e fez a sua escolha. Opa, esse lugar aqui, difícil de alimentar as ovelhas. Estou vendo essa planície verdinha desse jeito, eu não vou para lá não. É para lá que eu vou, Abraão. Tchau para você, boa sorte aí. Deus te acompanhe. Eu estou indo para essas planícies verdes maravilhosas. Dali ele estava indo em direção a Sodoma e Gomorra. E de lá então ele foi saqueado, aconteceu muitas coisas, muitos bens ele perderam. E Abraão teve que voltar para ajudar ele. E posteriormente, acelerando um pouquinho essa história de Ló também, aconteceu o episódio com a sua esposa. A sua esposa, o Senhor dizendo que destruiria a Sodoma e Gomorra. E dali então, deu uma instrução a eles que quando saíssem daquela cidade, eles não olhassem para trás. Daí então a mulher de Ló olhou para trás. Ela perdeu o foco do seu caminho, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. É muito importante nós observarmos por onde nós temos caminhado, se não estamos perdendo o nosso foco. E nesse caminhar também, eu vejo que ele está relacionado, como eu disse, àquelas decisões que nós tomamos. Decisões sobre ir para a esquerda ou ir para a direita, fazer algo ou não. E dentro dessas decisões, nós observamos a nossa influência enquanto cristãos também, por onde nós temos andado. Por onde nós temos andado, nós temos sido pessoas influenciadoras, nós temos impactado a vida das pessoas que têm se encontrado conosco, ou as pessoas e o mundo têm nos influenciado. Quando nós chegamos em uma roda de amigos, entre pessoas, nós estamos levando aquelas pessoas a ter uma renovação da mente e voltarem o seu coração para a palavra de Deus, ou nós estamos participando de tudo aquilo que o mundo faz e é natural para o mundo? Que decisão nós temos tomado? E nesse caminhar também nós devemos observar e tomar cuidado com as armadilhas de Satanás. Se tem uma coisa que Satanás faz para o crente, é armadilhas. Ele não tem poder sobre a vida do crente no sentido de possuí-lo, porque aquele que crê em Cristo, o Espírito Santo o preenche, não há espaço para demônios. Mas Satanás busca formas de influenciar a vida do cristão. Ele busca oferecer armadilhas, colocar pratos diante do cristão. E não ande despercebido, porque ele certamente nos conhece muito bem.
Ele sabe os nossos pontos fracos. E certamente é nessas áreas de pontos fracos é que ele vai nos atacar. Então Satanás tem oferecido a muitas pessoas, muitos banquetes, muitas opções, muitos caminhos, e muitas pessoas, andando de forma despercebida, têm comido do prato que Satanás tem oferecido. Quer um exemplo aplicável para a nossa vida? Por exemplo, uma pessoa casada, uma pessoa que vive o seu casamento. De repente um marido para num posto de gasolina, para em algum lugar, para em alguma loja, ou no meio da rua, algum lugar assim, ele está sozinho no seu carro, e de repente uma mulher formosa e tudo mais, pede ele uma carona, começa a encher ele de elogios. Cuidado, ali está um ponto de fraqueza. Na realidade, esse homem não deveria nem ter dado essa carona para essa mulher se ele não está na companhia da sua esposa. Da mesma forma, a mulher também pode acontecer de pessoas que se aproximam, trazendo elogios, trazendo coisas maravilhosas, mas que na verdade está sendo ali servido um prato de Satanás, que vai dividir o seu casamento, vai dividir a sua casa, vai prejudicar os seus filhos. Não podemos perder o foco, nós não podemos andar despercebidos. E se nós não estivermos vigiando, não estivermos andando de acordo com aquilo que Deus tem para nós em alerta, com certeza será muito mais fácil dar atenção a essas coisas. E ainda trazendo sobre esse sentido do andar e caminhar, aqui eu falei até então do contexto daquelas pessoas que vivem uma vida com Cristo. Mas há também a situação daquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, não entregaram sua vida para Jesus. E daí então essas pessoas andam de forma despercebida em sua vida. A sua caminhada, ela muitas vezes não observa que ela tem total necessidade de entregar sua vida para Cristo, onde ela passará a eternidade, ela não pensa sobre isso. E daí então ela tem um grande vazio existencial dentro de si. Ela tem um vazio dentro do seu coração que nada preenche, mas ela tenta preencher. E Satanás oferece os pratos: droga, prostituição, avareza e muitos outros pecados. E muitas pessoas encontram uma certa euforia, não vou dizer felicidade, uma euforia nessas coisas, se sentem por um momento preenchidas, mas aí a conta chega. Depois o resultado disso muitas vezes são situações de depressão, situações de vida destruída e o fim pior, que é a morte espiritual. Então Satanás muitas vezes tem distraído várias pessoas com um trabalho bom, tem distraído várias pessoas com coisas que ela deseja, com dinheiro, seja lá o que for que seja importante que ela considere, tem distraído essas pessoas, e essas pessoas têm se desviado, não têm olhado o que é mais importante. Elas têm andado fora do caminho, não têm preocupado com aquilo que é mais importante, que é a sua salvação. Isso é muito sério. Por isso que se concentre no que realmente importa. As distrações podem custar muito caro. E daí então, eu convido você que ainda não tomou um posicionamento, uma decisão em relação a servir a Cristo. Obviamente eu não desejaria, mas eu não poderia deixar de falar. Se infelizmente acontecesse uma fatalidade, e você fosse hoje se encontrar com o Senhor, e o Senhor te perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar nos céus? Qual seria a sua resposta? Se a sua resposta for qualquer uma que não seja única e exclusivamente pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, revise os seus caminhos. É necessário você tomar uma decisão acertada em relação a Cristo Jesus. É muito importante. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos já tomaram essa decisão. Alguns estão passando pelas águas hoje. Louvado seja o Senhor por isso. Mas ainda assim muitas pessoas estão caminhando despercebidas. Muitas pessoas estão andando distraídas. E nós, enquanto cristãos, temos o papel de pregarmos a palavra do Senhor. E se nós não estamos o fazendo enquanto igreja, nós estamos falhando no nosso papel. Nós estamos andando distraído e o preço é muito caro. O preço é de almas indo diretamente para o inferno. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Senhor quer nos usar de forma completa. Nós devemos tomar posição, tirar da nossa vida aquilo que anda nos distraindo, roubando a nossa atenção. Valorizar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo na presença do Senhor, no anúncio da Tua palavra. Pregar com coragem e ousadia a Tua palavra. Fazer diferença por onde nós passamos.
Todas as oportunidades que nós temos de conhecer uma pessoa nova é uma oportunidade dada para pregar um evangelho. Louvado seja o Senhor. Essa semana tive a oportunidade, no posto de saúde, acompanhando um amigo, vi lá 2 pessoas. Não conheci, nunca vi uma delas. O outro eu conhecia de vista. E comecei a conversar com a moça que lá estava, perguntando se estava tudo bem, se ela morava em Bom Jesus mesmo. Perguntei para ela se ela frequentava alguma igreja, se ela praticava alguma fé. Até que eu cheguei ao ponto de perguntar para ela também, em relação à vida eterna. Se ela se encontrasse com o Senhor hoje, ela teria acesso ao céu. E ela respondeu que acreditava que não. Porque ela já teria feito muita coisa errada, muito erro tinha acontecido já na vida dela. Mas eu tive a oportunidade de anunciar para ela, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o preço foi pago na cruz. Se ela se arrependesse de todo o coração, se ela cresce que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que pagou o preço na cruz para que ela fosse salva, ela seria salva. Não porque ela era boa, não porque ela praticasse coisas boas ou praticou coisas ruins, não por causa disso, mas porque o Senhor pagou um preço tremendo e valioso pela vida dela. Amém? Só para finalizar, eu queria deixar o texto também de Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30, que diz: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Muitas pessoas hoje têm essa opção de observarem se estão caminhando de acordo com a palavra de Deus. Tem a oportunidade de servir a Cristo, mas haverá um tempo que muitos vão querer, mas será tarde demais. E pelas misericórdias do Senhor, nós que já cremos em Cristo possamos fazer a diferença pregando o Evangelho, para que muitas pessoas entendam a necessidade dessa decisão tão importante na vida, que é a mais importante de todas, em relação à sua salvação. E que aqueles que ainda não tomaram essa decisão possam tomá-la ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, reflita sobre isso essa semana. Se concentre no que realmente importa. As distrações podem custar caro demais. Amém? Vamos orar? Pode ficar de pé, fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua grandeza, pelas Tuas misericórdias, por cada vida que aqui está, Senhor Deus. Creio que o Senhor falou de forma especial a cada um de nós nessa noite, Senhor Deus, de forma muito particular. Que nós, em nome de Jesus, ó Pai, possamos reanalisar as nossas vidas, o nosso caminhar, para ver se não estamos perdendo o foco, Senhor. Nos fortalece, ó Pai, nos dá discernimento, Senhor, a fim de não perder o foco, ó Pai, caminhar de acordo com o Seu propósito. Dá força ao caído, ó Pai. Sustenta aquele que está fraco na fé, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, fortalecendo aquele que está também caminhando dentro do Seu propósito, a fim de que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Nos incomoda, Espírito Santo do Senhor, a fim de que não nos distraiamos, a fim de que pregamos a verdade, a tempo e a fora de tempo. Pai querido e amado, em nome de Jesus também, que a Tua palavra chegue aos corações que necessitam dela, Senhor Deus. Aqueles que ainda não tomaram a decisão mais importante das suas vidas, Senhor Deus. Que eles possam, em nome de Jesus, reconhecer enquanto ainda é tempo que só o Senhor é Deus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome.